Oi, pessoal, eu sou o Dr. Cooper e hoje estou na chácara dos meus sogros aqui na ilha de Corfu, na Grécia. E Cristina está aqui, mas ela está usando um biquíni. Não quero que vocês olhem ela no biquíni. Então eu vou fazer o vídeo sozinho hoje sobre a palavra that. E esse vídeo é muito importante e também, como todos os nossos vídeos, vocês não vão ver essa informação em outro vídeo. Então vamos dar para vocês um vídeo único e importante sobre that agora. Pessoal, na escola, a maioria de vocês, eu acho, aprende que aquele e aquela significa that. E este e esta, ou essa, esse e essa, significa this. E isso não é sempre verdade. Muitas vezes, esse significa that e não this. E isso é super importante saber. Claro, você está na cobertura do seu amigo em um prédio alto. E ele está mostrando a você a cidade. Ele fala, está vendo aquele parque? É muito famoso nessa cidade. Ele vai falar em inglês, do you see that park? It's very famous in this city. Sim, verdade. Como é na longa distância, vocês falam aquele parque, e em inglês falamos that park. Tudo bem. E vamos supor que ele está segurando na mão dele uma fruta. E ele fala, é uma fruta típica do Cerrado. Está na mão dele, bem na mão. Ele vai falar, essa é uma fruta típica do Cerrado. Ele vai falar, this is a typical fruit from the Cerrado. Como está na mão, ele fala essa, e vocês falam, e nós falamos this. Tudo bem. Só que, e a meia distância? Não é uma coisa muito longe, e não é uma coisa que você está segurando. Em português, geralmente, quase sempre, vocês vão falar a palavra dominante, que seria o este ou esse. Em inglês, nós não vamos falar this. Em inglês, muitas vezes, esse e este significa, ou isto, ou isso, significa that. E isso é importante aprender. Por exemplo, vamos supor que estamos nos referindo a uma coisa que foi falada. E falamos, por exemplo, é por isso que eu gosto de você. É por isso que eu gosto de você. Muito comum, por isso em português, né? É uma tradução muito boa a aprender, que por isso em inglês significa that's why. Nós não falamos this is why, falamos that's why. Então, por isso, corresponde that's why. That's why I like you. Por isso eu gosto de você. Podemos ver isso com outras expressões que vocês usam, ou frases em que vocês usariam esse. Você fala uma coisa e eu falo, isso é verdade. Em inglês, nós não diríamos this is true. Seria possível, bem raro. Falaríamos, em vez disso, falaríamos sempre that's true. Isso é verdade, that's true. Vamos supor que você fala uma coisa e eu falo, isso faz sentido. Eu não diria this makes sense. Eu diria that makes sense. Está vendo? Muitas vezes isso ou esse ou este significa that e não this. Quando você está se referindo a uma coisa que foi falada, por exemplo, falamos that. Também um objeto na meia distância. Eu falo para Cristina, em português, sabe? Ela está bem em frente de mim, muito perto de mim, agora, né? Está na câmera, perto da câmera. E eu falo para ela, me dá essa caneta. Essa caneta. Em inglês, eu não vou falar, give me this pen. Vou falar, give me that pen. Jamais vou falar this pen. Se estava segurando a caneta, eu diria this pen. Mas está na meia distância, bem perto de mim. Ok? Em inglês, não vamos falar this pen. Seria estranho. Vou falar that pen. Estamos em um carro. Eu estou dirigindo. Ela está no banco de passageiro. Tem uma garrafa no meio. Ok? Talvez eu possa pegar a garrafa, mas eu não quero tirar minhas mãos do volante. Eu falo para Cristina, pode me passar essa garrafa? Eu não vou falar, can you give me this bottle? É estranho, porque seria this bottle se eu estivesse segurando. Eu vou falar, can you give me that bottle?
Ok, pessoal? É uma coisa que pessoas não sabem, mas vai ajudar vocês a falar e ser entendidos e falar de uma maneira mais natural. Ok, pessoal? Agora vamos aprender sobre that, usado como relative pronoun. Mas não se preocupem sobre essa palavra relative pronoun. Às vezes nós usamos que imediatamente depois de um substantivo para repetir aquele substantivo. Vou dar um exemplo para vocês. Pessoas que têm filhos são mais felizes. Pessoas que têm filhos são mais felizes. É só um exemplo, ok? Agora, nessa frase, como falamos em inglês, podemos falar people that have children are happier, ou podemos falar people who have children are happier. Pessoas são pessoas, né? Quando seguimos pessoas, uma pessoa ou pessoas, com que, podemos falar ou that ou who. Mas vamos olhar essa frase para entender melhor. Quem é mais feliz? Quais pessoas? Quem é mais feliz? Ok? Pessoas. Quais pessoas? Pessoas que têm filhos. Nessa frase, temos que definir quais são as pessoas que são mais felizes para entender a frase. Então, que tem filhos está definindo pessoas. A frase faz sentido por causa disso. Precisamos ter filhos para entender quem é feliz. Vocês vão entender isso mais com o segundo exemplo. So, nessa frase, definindo o sujeito, podemos falar, that have children, ou who have children. Agora vamos ver um segundo exemplo. Eu adoro Elvis Presley, que morreu em 1977. Ok? Nessa frase, temos Elvis Presley, uma pessoa, seguimos com que, mas não podemos falar that. Essa frase tem que falar who. Elvis Presley, I love Elvis Presley, who died in 1977. 1977, 1977. Por que who e não that? Por que nós não podemos falar I love Elvis Presley, that died in 1977? Porque aqui já definimos o sujeito, Elvis Presley. Não sabemos quem ele é. No primeiro exemplo, nós não sabemos quais pessoas são muito felizes. Então, que tem filhos define o sujeito pessoas. Agora não sabemos quais pessoas. Mas com Elvis Presley, já sabemos quem ele é. Eu adoro Elvis Presley, que morreu em 1977. Ok? Nós sabemos já quem é Elvis Presley. Ele é definido. Então, nós não podemos falar that. Temos que falar who. I love Elvis Presley, who died in 1977. Vocês não entendem ainda? Tudo bem, eu vou dar outro exemplo. Vamos supor que Cristina fala isso. Minha irmã, que mora em Atenas, vai visitar amanhã. Minha irmã, que mora em Atenas, vai visitar amanhã. Você sabe quem é a irmã da Cristina. Você sabe que Cristina só tem uma irmã. E você já ouviu falar da Cristina, da irmã. Ok? Então, você não está definindo minha irmã que mora em Atenas, porque só tem uma irmã. Ela está dando para você uma outra informação que mora em Atenas. A frase básica é, minha irmã vai visitar amanhã. Mas ela está acrescentando outra informação que não define ela, só dá mais uma informação sobre ela. Então, nesse caso, em inglês diríamos, my sister who lives in Athens is going to visit tomorrow. Jamais diríamos, my sister that lives in Athens is going to visit tomorrow. Porque nós não temos que definir a irmã, já sabemos quem é a irmã. Mas vamos supor que Cristina tem duas irmãs. Uma mora em Atenas. Outra mora aqui em Corfu. E ela fala, minha irmã, que mora em Atenas, vai visitar amanhã. Ok, agora ela está definindo quem é a irmã. Não é a irmã que mora em Corfu, é a irmã que mora em Atenas. Então, nesse exemplo, nós diríamos, my sister that lives in Athens is going to visit tomorrow. Ou,
My sister who lives in Athens is going to visit tomorrow. Vocês sempre nesse tipo de frase que estamos falando sujeito, substantivo, e depois estamos seguindo com que, podemos falar who, sempre. Mas usamos that muito quando estamos definindo aquele sujeito com uma informação para você saber quem é aquela irmã, quem são aquelas pessoas. Nós podemos ver esse mesmo exemplo. Está vendo, pessoal? Vocês não vão ver um exemplo, uma explicação assim em outro lugar. Modéstia à parte. Ok? Então, vamos, desculpe. Ok, agora vamos falar sobre objetos. Ok? Com objetos, vamos supor que eu falo minha casa. E vocês sabem que eu só tenho uma casa. Então, eu falo minha casa, que fica na montanha, é muito linda. Ok? Vocês sabem qual é a minha casa? Então, eu vou falar, my house, which is on a mountain, is very beautiful. Eu jamais posso dizer, my house that is on a mountain is very beautiful, porque vocês sabem quem é a casa. Eu só tenho uma casa. That's on a mountain é errado. Mas, vamos supor que eu falo sobre minha jaqueta. Eu tenho muitas jaquetas. Eu falo, minha jaqueta que comprei na Inglaterra é linda, mesma coisa, ok? Eu posso dizer duas coisas. Eu posso falar, my jacket that I bought in England is very beautiful. Ou eu posso falar, my jacket which I bought in England is very beautiful. Por que podemos usar that? Porque estou definindo qual é a jaqueta. A jaqueta que comprei na Inglaterra. Nesse, não é a casa, que eu só tenho uma casa, mas eu tenho mais que uma jaqueta, poucas jaquetas, mas mais que uma. Eu diria, podemos dizer nas duas formas. My jacket that I bought in England, ou my jacket which I bought in England, is very beautiful. Então, quando estamos falando sobre objetos, pessoal, nós podemos falar ou that ou which. Mas só podemos falar that se estamos definindo naquela próxima informação o sujeito ou o substantivo. Se já sabemos qual é aquele substantivo e simplesmente estamos acrescentando mais uma informação, nós não podemos usar that. Temos que usar which. Agora, se vocês não querem errar, podem sempre usar who depois da pessoa e sempre usar which depois do objeto e nunca vão errar. Só que em situações que você está definindo o substantivo, that é mais comum. Ok, pessoal? Agora, pessoal, talvez vocês gostem da explicação. Talvez vocês estão dizendo, ninguém nunca explicou isso para mim. Como pode ser? Ele sabe muito. Tudo bem, obrigado se vocês estão dizendo isso. Mas, vocês estão dizendo, mas na prática eu vou lembrar de tudo isso? E é verdade. Na prática vai ser difícil falando para lembrar essas regras. Por isso, se você tem o tempo e você é um aluno sério, você pode pensar em estudar conosco. Porque quando você estuda conosco, você vai fazer atividades como coisas escritas. Eu vou falar, você falou that aqui, não é that. É who, ou não é that, é which. Lembra da minha aula sobre isso? E vocês vão errar. Eu vou estar lembrando vocês sempre das aulas e das estruturas importantes que eu destaco no meu método, porque eu não ensino qualquer coisa aleatória. Eu ensino o que é importante e eu explico certo, mas além disso, eu tenho muitas aulas por semana que eu ensino. Eu conheço você, eu corrijo você, eu lembro você da aula, e não é só uma vez. É sempre repetindo. Ok? Se você tem o tempo, e não é só seus erros, porque você vai ver outros erros. Eu vou mostrar esse outro erro. Eu vou falar para vocês. Está vendo essa frase? Qual é o erro? Eu tenho aulas de correção de frases dos meus alunos. E você vai falar, não vejo. Eu vou falar, lembra o que eu falei? Essa that não funciona aqui. É who. Por quê? Porque não estamos definindo o substantivo. Entenderam, pessoal? Se você não tem o tempo, podem assistir esses vídeos, seja meu inscrito, ótimo, eu agradeço. Mas se você realmente precisa, pense em estudar conosco, porque assim vai ajudar você a consolidar a informação e usar na prática.
Muitos alunos querem saber quando usamos that e quando that é opcional, porque eles ouviram falar que that às vezes é opcional. Pessoal, primeiro eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Mesmo quando that é opcional, muitas vezes é bom usar, porque vai fazer sua frase mais clara. E isso é importante. Especialmente quando você está escrevendo formalmente, muitas vezes vocês vão querer usar that mesmo quando é opcional, porque a frase fica mais clara. E quando estamos falando também, várias vezes vocês vão escutar nativos usando that, mesmo que é opcional. Se a frase é mais complicada, por exemplo, e a pessoa quer ser mais clara no que ele está dizendo. Ok, mas vamos explicar. Quando você segue that com um sujeito, ou com uma, vamos dizer, com uma oração, sujeito mais verbo, that é opcional. Vou dar para vocês exemplo. Não, podemos fazer dois tipos de exemplos. Frases em que that funciona como relative pronoun e frases em que that funciona como conjunção. Mas esses termos são formais. Vamos esquecer a gramática e explicar. Então, quando falamos, por exemplo, she liked the present that I gave her. Estamos seguindo that com I, que é sujeito, mas gave, que é um verbo. She liked the present that I gave her. Como estamos seguindo that com sujeito mais verbo, podemos tirar that. E podemos falar, she liked the present I gave her. Ou podemos falar, is she the girl that you told me about? Is she the girl that you told me about? E estamos seguindo that com you e com o verbo told. Ok? Nós não precisamos de that. Podemos falar, is she the girl you told me about? Ou that é opcional porque estamos seguindo com you, que é sujeito, told, que é verbo. Agora, mais dois exemplos em que em português vocês usariam que como uma conjunção. E vocês têm que usar que como conjunção em português. Usamos como conjunção porque estamos ligando duas orações, duas frases que têm sujeito mais verbo. Mas em inglês, como estamos usando that para ligar duas orações, diferente do que a palavra que em português, that é opcional. Então, se eu falo, I think that it's going to rain. Em português, vocês falam, eu acho que vai chover. E vocês precisam de colocar que depois de acho. Ok? Depois de sujeito mais verbo, vocês precisam daquele que antes da segunda frase, que é vai chover. Em inglês, diferente. Em inglês, podemos falar, I think that it's going to rain. Mas como that está ligando duas, sujeito mais verbo, que aqui that está seguindo um verbo, ok? Podemos tirar that e simplesmente falar, I think it's going to rain. Podemos ver com outra frase em português que vocês precisam de que. Eu sei que tem muitas praias no Brasil. Em português, vocês precisam de colocar que depois de eu sei. Eu sei que no Brasil tem muitas praias. Em inglês, nós não precisamos de that, porque that está ligando duas orações, duas frases com sujeito mais verbo. Podemos tirar that e falar, I know in Brazil there are many beaches. Eu posso falar, I know that in Brazil there are many beaches, mas that é opcional, porque that está ligando duas orações, duas frases com sujeito mais verbo. Em vez de that, podemos simplesmente falar, I know there are many beautiful beaches in Brazil. Então, pessoal, vocês assistiram o vídeo completo. Sim, é um vídeo um pouco longo, porque precisamos de uma explicação completa, especialmente uma explicação assim, que eu não acredito existe na internet. Sim, é importante aprender com quem sabe. Isso é importante, não importa quantos inscritos a pessoa tem, quantos seguidores, isso não mostra que a pessoa sabe. Tem que aprender com quem sabe. Um linguista profissional, especialista na aprendizagem de inglês por falantes de português e um especialista na gramática inglesa. Ok, pessoal? Se ainda não se inscreveram, se inscrevam no meu canal.
ok? Vocês vão nos ajudar a alcançar mais pessoas. Se vocês têm amigos que gostam de inglês, que são alunos sérios de inglês, compartilhem esse vídeo com eles. Tem um professor que precisa saber mais, mande o vídeo para seus professores, porque eu quero ajudá-los também. E também se lembrem de dar seu joinha. É isso mesmo, Cristina? Yes. Obrigado, pessoal. Até mais. Oi, pessoal. Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal!